Imagina descobrir daqui a 6 meses que a única diferença entre você e quem disparou na carreira em 2026 é que essa pessoa começou a usar IA de forma estratégica agora em janeiro. Nos últimos 7 dias saíram dados e decisões de gigantes de tecnologia que mostram exatamente quem vai ganhar produtividade, cortar tempo, trabalho pela metade e quem vai ficar preso em tarefa manual. Nesse vídeo eu vou te mostrar que realmente mudou essa semana em IA, negócios, produtividade, sem hype, só fatos e como isso impacta o seu trabalho, o seu negócio já nos próximos meses. Essa semana foi bem decisiva para o mundo da inteligência artificial. A Gartner cravou uma previsão de investimento gigantesco em IA para 2026. A China consolidou uma estratégia agressiva com modelos abertos, como o DeepSeek, que estão barateando o acesso à inteligência artificial avançada. A NVIDIA segue puxando a fila do hardware, com chips cada vez mais potentes para rodar IA em escala. A Anthropic divulgou dados reais de uso de inteligência artificial no trabalho, mostrando o que de fato aumenta a produtividade e o que ainda depende de supervisão humana. E a OpenAI confirmou que o ChatGPT gratuito vai começar a exibir anúncios, deixando bem claro qual é o modelo de negócio daqui para frente. Por que isso importa agora? Porque tudo isso aponta para uma mesma direção. 2026 é o ano em que a IA deixa de ser novidade e vira infraestrutura de trabalho. Quem entender isso agora consegue usar IA para ganhar tempo, aumentar entregas, melhorar resultado. Quem ignorar vai descobrir que o problema não era IA roubar emprego, mas colegas, concorrentes e empresas que usam IA melhor. Ao longo desse vídeo, você vai entender o que está por trás desses investimentos gigantescos, por que modelos abertos como o DeepSeek mudam o jogo, como as empresas realmente estão usando IA no dia a dia e principalmente o que você pode fazer de forma prática, começando ainda essa semana para usar IA a seu favor no trabalho e nos negócios. Antes de entrar nas notícias, a gente precisa ler um conceito que está por trás de tudo que está acontecendo agora em inteligência artificial, que se chama inferência. A maioria das pessoas pensa em inteligência artificial como algo que acontece num laboratório com supercomputadores, treinando modelos gigantes, gastando milhões de dólares em energia. Isso é a fase de treino, é quando empresas como OpenAI, Google ou Anthropic treinam um modelo novo. É caro, complexo e praticamente nenhum profissional comum vai fazer isso na rotina de trabalho. Só que a grande virada de 2026 não está no treino, está na inferência. Inferência é o momento em que o modelo já está pronto e você usa esse modelo para resolver um problema real. Quando você pede para o ChatGPT rascunhar um e-mail, resumir um relatório, ou montar um roteiro como o vídeo que eu estou fazendo aqui, você não está treinando o modelo. Você está usando o modelo que já existe em tempo real. E isso é que é inferência. Por que isso é tão importante agora? Porque toda a infraestrutura que está sendo criada, chips da NVIDIA, nuvem, ferramentas de produtividade, tudo está sendo otimizado justamente para inferência, para responder mais rápido, mais barato, em mais lugares ao mesmo tempo. Toda a discussão séria sobre produtividade com IA gira em torno disso. Como colocar modelos já existentes para trabalhar todos os dias dentro de processos reais. Então, ao longo das notícias de hoje, sempre que você ouvir falar de investimento, de chip, de modelo aberto, pensa assim, não é sobre criar uma nova IA do zero. É sobre como eu uso o que já existe para fazer meu trabalho em metade do tempo, com o dobro de qualidade. Com esse conceito de inferência bem claro, vamos para as principais notícias da semana e ver como elas se conectam com a sua produtividade no dia a dia. Primeira notícia, a Gartner divulgou uma previsão de que os gastos mundiais com inteligência artificial devem chegar a cerca de 2,5 trilhões de dólares em 2026. Esse número é enorme, mas o mais importante é entender a proporção. Isso representa algo próximo de 2% de tudo que o mundo produz em um ano. Ou seja, de todo o PIB global, uma fatia relevante está sendo direcionada especificamente para a IA. E para onde esse dinheiro está indo? A maior parte vai para infraestrutura, data center, chip, servidor, nuvem e toda a base necessária para rodar modelos de IA em escala, tanto para treino quanto para inferência. Depois vem software de IA, serviços, consultoria, segurança, e aqui já aparece o primeiro ponto importante, a área de segurança em inteligência artificial está crescendo muito rápido,
com os gastos em cibersegurança específica para IA praticamente dobrando. O que isso significa na prática? Significa que as empresas não estão mais tratando o IA como algo experimental. Se estão destinando trilhões para isso, é porque a IA passa a ser parte da infraestrutura essencial de negócios, como internet, energia. E lembra do conceito de inferência? Boa parte desse investimento está indo para garantir que modelos já prontos possam ser usados em escala de forma estável dentro de ferramentas de trabalho com segurança de dados. Para você, profissional ou empreendedor, a mensagem é muito direta. IA não é mais uma ferramenta extra, ela está sendo embutida nas ferramentas que você já usa. Planilha, e-mail, CRM, atendimento ao cliente, gestão de projeto. Se o mundo está colocando essa quantidade de dinheiro em IA, o risco não é ela sumir, o risco é você continuar usando suas ferramentas como se estivéssemos lá em 2018. Segunda notícia importante da semana vem da China, o modelo DeepSeek, que segue uma estratégia de código aberto e custo muito baixo, está consolidando sua presença em mercados onde as inteligências artificiais ocidentais eram caras ou limitadas. A análise recente em veículos internacionais mostra que a IA chinesa teve um arranque muito forte, mas agora enfrenta desafios de sustentabilidade e regulação. Mesmo assim, se tornou um ator relevante no cenário global. O ponto-chave aqui é o modelo de abertura, enquanto empresas como OpenAI e algumas Big Techs seguem um caminho mais fechado e proprietário, o DeepSeek e outras iniciativas chinesas surgem com uma abordagem de código aberto, o custo extremamente baixo, permitindo que mais desenvolvedores e empresas construam em cima desses modelos. E aí o que isso muda para você? Primeiro, a desculpa não tenho dinheiro para pagar IA está ficando cada vez mais fraca. Com modelos de código aberto ou de baixo custo, qualquer profissional consegue testar e incorporar IA em fluxo de trabalho, mesmo com um orçamento apertado. E segundo, isso aumenta a concorrência entre os próprios modelos. Quando há mais opções, cada fornecedor precisa entregar mais valor, mais qualidade, mais recursos para continuar relevante. Na prática, isso significa que você vai ter mais alternativas de IA para automatizar tarefas, desde gerar texto até analisar dados, criar resumo, classificar informação, traduzir conteúdo e muito mais. E de novo, tudo isso acontece na camada de inferência. Você não precisa treinar nada, só conectar um modelo bom ao seu fluxo de trabalho. A terceira peça desse quebra-cabeça é o hardware. A NVIDIA continua liderando o mercado de chips para IA e as últimas análises mostram uma projeção de crescimento forte da empresa, justamente por causa da demanda por processamento de inteligência artificial. A cada nova geração, os chips ficam mais eficientes, mais potentes, mais otimizados para rodar modelos em larga escala, porque isso importa se você não trabalha com hardware, porque esses chips são o que permite que você tenha respostas cada vez mais rápidas e baratas quando usa IA em nuvem. E quando você pede para um modelo revisar um contrato, fazer um plano de marketing ou resumir um relatório, quem está trabalhando por trás são esses chips em data centers espalhados pelo mundo. Com a nova geração, que começa a ganhar tração em 2026, os custos de rodar IA por operação tendem a cair e muito, e a capacidade de inferência aumenta. Na prática, isso abre espaço para mais automação em tempo real, mais casos de uso contínuos com a gente já rodando o dia inteiro, mais empresas médias conseguindo colocar IA na operação sem estourar orçamento. Para você, o recado é: a infraestrutura está ficando mais favorável para usar IA, não só pontualmente, mas o tempo todo em vários pontos do seu fluxo de trabalho. Agora vamos entrar nos dados de uso real. A Anthropic, empresa por trás do Cloud, analisou milhões de interações de usuários com o modelo para entender como as pessoas estão usando IA no trabalho, e os números mais importantes são: quase metade dos empregos já usa IA, é uma parte relevante das tarefas. Esse número cresceu rápido em poucos meses. Ou seja, não é uma adoção lenta e tímida, é uma curva de aceleração. E o outro ponto, a maior parte do uso não é IA fazendo tudo sozinha, mas IA somando com o ser humano. Na prática, as pessoas usam IA para rascunhar, revisar, gerar ideias, estruturar apresentações, resumir reuniões, organizar informação. É aumento de capacidade, não substituição completa. Mas parece também
um fator de risco. Em tarefas muito complexas que exigem contexto profundo, julgamento ou conhecimento específico, o modelo ainda erra com mais frequência e a Anthropic reforça a necessidade de supervisão humana. Qual é o insight prático aqui? Primeiro, se você não está usando o IA pelo menos para rascunhar, revisar ou acelerar alguma parte do seu trabalho, você já está atrás de quase metade das pessoas que fazem funções comparáveis a você. Segundo, o melhor uso de IA hoje é como um copiloto, alguém que faz o rascunho, prepara o terreno, adianta 60% a 80% da tarefa e você entra com um ajuste fino e decisão. Terceiro, delegar tudo cegamente para IA, principalmente em decisões sensíveis, é receita para problema. O jogo hoje não é IA contra você, é você com IA contra você sem IA. Outra peça importante da semana são os estudos de produtividade que mostram o potencial econômico da inteligência artificial. Relatórios recentes apontam que em alguns cenários IA aplicada em larga escala pode liberar trilhões de dólares em valor produtivo, considerando tarefas que podem ser automatizadas ou aceleradas em nível de economia inteira. Uma parte significativa das ocupações tem pelo menos uma fração de tarefas que podem ser apoiadas por IA. Pesquisa, escrita, análise, atendimento, triagem de informação, geração de código, criação de documentos, relatórios e assim vai. Só que tem um detalhe importante, esse potencial ele não se concretiza sozinho. Sem capacitação das pessoas, sem processos ajustados e sem adoção consistente, o valor ele fica no papel. O que isso mostra? Mostra que IA é uma plataforma de produtividade, não um botão mágico. E as empresas e os profissionais que investem em aprender a usar a ferramenta ganham grande vantagem competitiva, enquanto quem apenas contrata uma ferramenta, mas não muda processo, não treina time, não mede resultado, não captura esse valor todo. Na prática, o que você pode fazer com isso? Começar a mapear na sua rotina tarefas que são repetitivas, baseadas em texto ou informação e testar a IA como primeira camada de execução. Deixa a IA preparar o rascunho, organiza os dados, sugerir respostas ou estrutura e você entra depois para validar, corrigir e decidir. Outro movimento que aparece em relatórios e análises recentes é a transição de IA de projeto piloto para estrutura operacional. 2023 e 2024, muitas empresas fizeram provas de conceito, experimentaram chatbots internos, fizeram pequenos testes. Em 25 e 26 a conversa muda para como colocamos isso em produção de forma contínua e confiável. Isso implica 3 mudanças importantes. Primeiro, visão de que IA não é um projeto de TI isolado, mas parte da estratégia de negócio. Segundo, a entrada de agentes de IA que não só respondem perguntas, mas executam ações como buscar dado, atualizar sistema, abrir ticket, preparar relatório automaticamente. Terceiro, um senso de urgência maior, janela de 6 a 9 meses para definir estratégia antes que concorrentes consolidem vantagem de produtividade difícil de recuperar. Para quem empreende ou lidera times, a pergunta deixa de ser devemos usar IA, passa a ser em quais processos críticos vamos colocar IA este ano e como vamos medir o resultado. Para quem é colaborador, isso significa que o mercado começa a valorizar quem sabe trabalhar em conjunto com IA em ambiente real, não só quem sabe usar ChatGPT. Agora, um ponto bem concreto do dia a dia. A OpenAI confirmou que o ChatGPT gratuito vai começar a mostrar anúncios em breve, começando pelos Estados Unidos e depois expandindo. Na prática, isso significa que a versão gratuita passa a ser subsidiada por publicidade, enquanto versões pagas como Plano Plus ou corporativos continuam sem anúncios e com mais recursos. O que isso muda para você? Se você usa IA de forma casual, provavelmente vai continuar tendo acesso gratuito com a troca de atenção por anúncios. Se você usa IA de forma profissional, com necessidade de privacidade, estabilidade e foco, faz cada vez mais sentido considerar pagar por uma versão sem anúncio ou até usar ferramentas corporativas com contrato de dados mais claros. Isso também é um sinal de maturidade do mercado. Os modelos de negócio eles ficam mais claros, as empresas precisam sustentar os custos gigantes de infraestrutura e o usuário passa a ter escolhas mais definidas entre
grátis com anúncios e pago com mais controle. Se a gente juntar tudo o que aconteceu nessa última semana, o quadro é bem claro. Primeiro, o mundo está destinando uma fatia significativa da economia global para a inteligência artificial e boa parte disso está indo para criar infraestrutura para a base de inferência, ou seja, para usar os modelos no dia a dia. Segundo, a competição entre modelos fechados e abertos está deixando o acesso a IA mais barato, mais democrático, especialmente com iniciativas como as da China. Terceiro, dados de uso real mostram que a inteligência artificial já está presente em quase metade das ocupações, não substituindo todo o trabalho, mas acelerando e ampliando o que as pessoas conseguem fazer. Quarto, o grande gargalo não é mais tecnologia, é gente, capacitação, processo e decisão estratégica. Quinto, os modelos de negócio estão se ajustando e a gratuita sustentada por anúncios, e a paga com mais garantias, e a aberta com liberdade de uso. O que tudo isso diz sobre o futuro do trabalho? A pergunta, IA vai tirar empregos? Está ficando menos relevante que quem está aprendendo a trabalhar com IA e quem está parado. Vamos fechar com o que importa. Ação. Se você é profissional ou individual, a recomendação prática é simples. Escolha uma ferramenta principal de inteligência artificial, pode ser ChatGPT, Claude, DeepSeek ou outra. Passe uma semana usando essa ferramenta em tarefas reais do seu trabalho todos os dias. Use para rascunhar e-mail, estruturar apresentação, resumir documentos, sugerir melhorias em textos ou códigos, organizar ideias. No fim dessa semana, pergunta: quanto tempo eu economizei? Que tipo de tarefa ficou muito mais rápida e em que pontos eu ainda precisei revisar muito. A partir disso, você começa a desenhar seu próprio playbook de IA. Tarefas que você sempre delega para IA, tarefas que você sempre revisa com cuidado e tarefas que você ainda prefere fazer do zero. Se você é gestor ou empreendedor, o movimento é parecido, mas em escala. Defina 2 ou 3 processos-chave em que a IA pode ajudar, testa uma solução real com o time usando, treina as pessoas de forma orientada ao processo e não só a ferramenta, mede o resultado em horas economizadas, erros reduzidos, novos projetos que só são possíveis com apoio de IA. E a mentalidade para 2026 é menos medo de ser substituído e mais como eu me torno a pessoa que sabe usar IA para entregar mais valor em menos tempo. Essa que é a mentalidade. Se você quiser continuar acompanhando esse tipo de análise semanal, sem hype, focado em trabalho real e negócio real, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações. A ideia é justamente ajudar a transformar notícias de IA em vantagem prática no seu dia a dia. Valeu demais! A tecnologia não pede licença.